Então, boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Mais um workshop sobre Lean Six Sigma e excelência operacional. Hoje a gente tem aqui dois super convidados, dois Master Black Belts que trarão aí um pouco de suas experiências, né, na área de Lean Six Sigma, no método DMAIC, na condução aí de projetos, trazendo dois cases, né, duas palestras aí que tem muito a contribuir com a nossa audiência. Então, desde já agradeço, a todos vocês por estarem aqui mais uma vez com a gente. E como já é de costume, eu vou projetar aqui o nosso material, que vai me auxiliar na condução aqui da nossa noite, tá? Então, o nosso workshop desta noite vai ter como tema central o Lean Six Sigma e o método DMAIC, ou método DMAIC, e vai trazer duas palestras. A primeira, Lean Six Sigma e a aplicação do método DMAIC para alavancar resultados nas organizações, que vai ficar aí a cargo do nosso amigo Lucas Forte. Já já irei apresentar o Lucas, né, com mais propriedade. E a segunda palestra, a ciência de dados acelerando os resultados de projetos Lean Six Sigma DMAIC, que ficará a cargo do nosso amigo, professor, Master Black Belt também, Afrânio Costa. Nesse momento, sejam todos muito bem-vindos. Vou rapidamente me apresentar, caso seja a primeira vez que você aqui esteja. Então, eu sou o Alan Neto, venho conduzindo esse workshop aí. Nós estamos, nesse momento, no nono workshop e temos projetado, planejado, já adianto para vocês, mais alguns, né, ao longo de todo o mês de outubro. Então, fiquem atentos aí às nossas postagens, que teremos o workshop no mês de setembro, já temos aí os convidados também para o mês de outubro. Então, sou Master Black Belt, Lean Six Sigma, atualmente coordenador de melhoria contínua da Aeres, sou especialista em engenharia de produção e engenharia da qualidade, sou acreditado internacionalmente pela The Council for Six Sigma Certification, tenho aí atuado na área, né, de formação de belts, através do grupo REP, na Unifor, que é a universidade aqui de Fortaleza. Tive uma passagem longa pela Ford Divisão Trolley aqui no estado do Ceará, aonde atuei por quase 19 anos. Também passei pela Gerdau Cearense como coordenador de qualidade e tecnologia de processos e produtos e atualmente, como disse para vocês, sou coordenador de melhoria contínua da Aeres Energy, a maior fabricante de pás eólicas do Brasil, e atuo na planta Vestas, a maior planta dentro da Aeres. Mas, como já está também aqui, né, bem trabalhado nos nossos workshops, o importante é a gente falar aqui dos nossos convidados. Mas antes, vamos falar aqui da nossa agenda. Então, nesse momento, nós teremos duas palestras. A primeira palestra com o Lucas Fortes, que irá durar algo em torno aí de 25 a 30 minutos e trabalhará o tema Lean Six Sigma e a aplicação do método DMAIC para alavancar resultados nas organizações. Logo em seguida, farei alguns comentários, uma pergunta para o Lucas, e aí traremos aqui o nosso segundo palestrante com a palestra Lean Six Sigma e a aplicação do método DMAIC para alavancar resultados nas organizações. Desculpa, falha, falha aqui de comunicação. O Afrânio, né, trará um tema que vai trazer um pouco aí da ciência de dados, de Big Dados, dentro aí da utilização do DMAIC. Então, a segunda palestra já já trago para vocês aqui o tema, né, a proposta de tema que o Afrânio irá trabalhar. Faremos aí também alguns comentários, logo em seguida abriremos para o debate aí com as perguntas de vocês. E em seguida faremos aí o sorteio do livro do mestre Haroldo Ribeiro, tá? Agora, sem mais delongas, fazer aqui a apresentação do meu amigo Lucas Fortes, né? Lucas Fortes, que já está aí com a gente, já está aí, deixa eu ver se ele já está com a câmera ligada, já está aqui esperando, dando um alô. Então, deixa eu apresentar o Lucas Fortes rapidamente também. Lucas Fortes hoje é diretor de operações e excelência operacional na Falcon Bauer, é Master Black Belt Lean Six Sigma, engenheiro de produção, pós-graduado em gestão de projetos e gestão e geração de valor na nova economia, mestrando em engenharia industrial, com especialização em Lean pela San Diego University. O Lucas atuou como gerente de produção no estaleiro Atlântico Sul,
gerente executivo Plant Manager na Aeres, teve passagem como gerente de melhoria na Corbion e também, atualmente, como eu disse, é diretor de operações e excelência operacional na Falcon Bauer. Lucas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso workshop. Primeiramente, gostaria muito de te agradecer por ter aceito de prontidão aqui esse convite, de trocar aqui um pouco da tua experiência com a nossa audiência. E vou contar uma historiazinha rápida aqui sobre o Lucas, né? Lucas é a primeira vez que estou falando com ele pessoalmente aqui através das câmeras, mas é um colega já de longa data. Tive a oportunidade de conhecer o Lucas pelo LinkedIn, fazendo aí network há mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu não sei se ele se lembra, uns 3, 4 anos atrás, quando a gente estava montando ali o curso de pós-graduação em gerenciamento de projetos com ênfase na formação de Black Belt, na Unifonol, e fiz um convite ao Lucas. Na época, ele estava como gerente da Aeres Plant Manager, né? E aí, naquele momento, o Lucas não conseguiu, né, atender, digamos assim, ao chamado da gente, mas tinha um propósito muito maior, que era fazer um belo trabalho que ele fez lá na Aeres. E aí, quando foi há mais ou menos 2 anos atrás que eu fui entrar na Aeres, eu tive a oportunidade de, através do Lucas, mandar o meu currículo para lá, né? E foi esse cara que abriu as portas. Então, Lucas, mais uma vez, muito obrigado por ter aberto as portas para mim lá na Aeres e por essa parceria, né? Mesmo à distância, gerando aí essa conexão. Eu queria deixar aqui essa história até para mostrar que, às vezes, a gente não precisa ter um contato próximo ao pessoal para fazer network, né? Para fazer conexão. O LinkedIn está aí para isso. Então, mais uma vez, Luca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E agora a sala é tua. Fala, Alan, boa noite. Obrigado aí pela sua oportunidade de estar aqui. Boa noite, professor Afrânio, Haroldo, Tatiane, Mariane, Diego Mesquita e demais colegas que estão aí. É sempre uma honra e com alegria muito grande, né, de estar falando de um tema que eu gosto bastante, né? A gente, como você falou, né, os nossos destinos aí foram se cruzando aí pelo LinkedIn, né? Na verdade, eu já tinha você no LinkedIn quando eu dava aula em turmas de Greenbelt em Recife, você dava aula em turma de Greenbelt aqui em Fortaleza. E já ia acompanhando e de longe aí, vendo aí como que a gente podia tá trocando experiência e é um prazer agora estar aqui, né? A gente não teve a oportunidade de trabalhar junto na Aeres, né? Assim que você entrou foi quando eu saí, mas tenho certeza aí que seu trabalho está sendo muito bem feito lá junto com a nossa grande Aeres. Tá? Uma outra história Obrigado. interessante, o grande Haroldo Ribeiro aí foi fonte de inspiração aí, li muito livro do Haroldo, né? Muito sobre 5S, quando a gente estava implementando 5S lá no Estado do Atlântico Sul. Os livros do Haroldo foram guias aí para a gente poder fazer um trabalho bacana lá na empresa. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, tá? Se estiver vendo aí, Alan, tá tudo conseguindo ver aí? Sim, tudo Beleza? ok. Então vamos lá, a Tudo gente vai ok. falar aqui um pouquinho, né, sobre como que o Lean Six Sigma ele é aplicado, né, pelo método DMAIC aí para alavancar os resultados junto com as organizações, tá? Vou passar aqui rapidinho. Você já falou, né? Falou aqui um pouco do meu perfil. Atualmente, além de estar junto com o grupo Falcon Bauer, eu também tenho a minha empresa, né, que presta serviço de consultoria e gestão, né, a LG Fortes, consultoria e gestão. A gente hoje trabalha muito em Recife, né, com alguns clientes, e a gente vai dividindo essa bola aí junto com a Falcon Bauer, né. A gente tem aqui, né, mais de 15 anos, né, trabalhando em empresas de diversos segmentos, e é muito bacana, né, que a gente pôde ver um pouquinho da indústria eólica, indústria naval, indústria civil, né, de laboratórios, indústria química, né, dentre outras empresas aí, mineradoras, que a gente já fez alguns trabalhos, indústrias de bens de consumo e etc. Já foram mais de 5.000 clientes barra alunos treinados, né, pelos cursos e consultoria, mais de 100 milhões em projetos por meio de mais de 200 projetos, né? Tanto projetos DMAIC, projetos Kaizen, A3 e demais outras iniciativas de melhoria. Começa aqui com a frase do Edward Deming, né, que ele fala de 40% de tudo que nós fazemos é um puro desperdício. E é isso que as organizações precisam estar cada vez combatendo mais para poder fazer aquilo que ela tem de propósito, né?
aumentar suas receitas e, consequentemente, aumentar ali os lucros, né? Começa aqui falando um pouquinho desse caso da GM, que é bem interessante, né? No ano de 2000, a GM ela demonstrou um lucro recorde aí no quadrimestre, né? E quando chega em 2007, ela demonstra um prejuízo recorde, né, de 38,7 bilhões. E depois ela vem aí no mercado americano decretar a sua falência, né? E o que essas matérias nos trazem de reflexão, né? Como é que um grupo, né, em menos de 10 anos sai de lucro recorde para prejuízo recorde, né? O que essas organizações fazem quando elas vêm a ter esse tipo de prejuízo, né, a ter esse tipo de resultado, ou que as empresas de grandes resultados trazem em comum, né? É importante a gente também avaliar os dois lados, tanto o lado das empresas que geram resultado, quanto aquelas que geram prejuízo, tá? E aí eu trago essa reflexão da Amazon, né? O Jeff Bezos, ele costuma falar ali junto para os seus funcionários que um dia a Amazon ela vai quebrar, né? Por que ele fala que um dia a Amazon vai quebrar, né? Por que eles indagam tanto a Amazon e tanto tem esse tipo de comentário para trazer essa reflexão para a organização? E é interessante a gente ver, olha o comportamento do lucro, né, da Amazon nos últimos anos, né? Ela teve aí um crescimento exponencial, né? Ela vem tendo ano após ano um aumento aí da sua capilaridade em diferentes mercados, né? Tanto no mercado de tecnologia quanto em outros mercados que agora ela vem adentrando, né? E o Jeff Bezos ele tem essa consciência de que se a empresa, ou seja, se os colaboradores não fizerem nada de diferente, né, a empresa vai quebrar. Então ele sabe que diversas empresas já passaram pela história e a gente vê aí Kodak, Nokia, né, diversos casos de empresas que não deram certo e vieram a perder resultado ao longo do tempo. O que essas empresas de sucesso têm em comum e o que as empresas que não têm sucesso vêm a ter em comum? Então, eu trouxe essa frase aqui do livro do Estratégia Adaptativa do Salib Neto e Sandro Magali, é uma excelente bibliografia também. Ele fala o seguinte: a Amazon é uma prova concreta do equilíbrio entre cultura de resultado e uma de aprendizado. A companhia sempre foi incansável no atingimento de meta, bem como na gestão dos indicadores. E aqui eu trago um parênteses, né? Para que servem as metas? Para que servem os indicadores? Qual a relação das metas e indicadores com o resultado e com o aprendizado dentro de uma companhia? A gente vai falar um pouquinho aqui ao longo dessa noite, tá? Se algumas empresas elas nascem para sobreviver, né, e serem bem-sucedidas, por que algumas falham em sua trajetória ou morrem? E aqui, né, começa a ter um pouquinho o porquê que isso acontece, né? Então, o mercado, né, hoje cada vez mais agressivo em termos de competitividade, em termos de globalização, em termos de transformação digital, né? Hoje quem define o preço do produto ou serviço a ser vendido não é a empresa que define, né? Quem define hoje é o mercado, né? E para você gerar lucro, o seu custo operacional tem que ser baixo. Ou seja, você precisa combater este custo da não qualidade, reduzi-lo cada vez mais, tendendo a zero, para que você tenha excelência operacional em suas operações. Então, essa estratégia de aumentar não somente a venda, mas reduzir os seus custos de operação é que faz uma empresa ter sucesso e garantir a sobrevivência ao longo dos anos. E para isso, evidentemente, que ela precisa entender muito bem as questões de mercado, entender muito bem o perfil do seu cliente, quais são as estratégias que ela vai adotar para alcançar essa excelência operacional. E uma estratégia que eu acho muito boa para alcançar esses resultados é quando a gente tem a junção do Lean Six Sigma, né? O Lean, extremamente conhecido ali pela Toyota, e o Six Sigma, que é uma metodologia de gestão, né, que faz com que todo o desdobramento da estratégia percorra ali todos os níveis e a empresa alcance lucro, né? E ela vem a utilizar, né, dados e fatos, né? A gente vem utilizando estatística para reduzir cada vez mais ali a variabilidade dos processos, a variabilidade das operações, entendendo que processos que não são estáveis, ou seja, que são muito variáveis, eles não têm essa previsibilidade e, consequentemente, afeta ali
tanto a qualidade quanto o resultado da companhia. Então, o Seis Sigma nada mais é do que você ter 3,4 produtos defeituosos em 1 milhão de oportunidades, onde as empresas tradicionais estão nessa casa aqui, né? Entre 300 e 100 mil produtos defeituosos em 1 milhão de oportunidades. Então, esse custo da não qualidade, de fato, quando o Jack Welch implementou na GE esta metodologia, alavancou ali, potencializou bastante os seus resultados para a casa dos bilhões, né? Então, a gente tem aqui, né, como eu falei, apesar do Six Sigma ter sido uma metodologia que nasceu junto com a Motorola, né, na década de 80, ela foi popularmente conhecida por meio da gestão do Jack Welch, uma vez que ele entendeu que o Six Sigma não é simplesmente uma ferramenta de resolução de problema, ela é uma ferramenta de gestão. E quando ela é bem aplicada em todos os níveis, eles conseguem obter resultados ali astronômicos, né? Então você imagina que era 1,5 bilhões de dólares na década de 90, né? Antes dos anos 2000. Então, a gente teve ali no primeiro momento uma aperfeiçoação ali, né, na competitividade por meio das indústrias de tecnologia, depois surgimento dessa nova tecnologia, né, a aceitação por demais empresas fora do ramo de tecnologia, e aqui eu abro um parêntese, né, alguns colegas perguntou sobre bibliografia, tem um livro muito bom que é Six Sigma aplicado em serviços, no qual demonstra uma passagem do Jack Welch, que ele fala que se ele tivesse aplicado a metodologia nos processos transacionais ou nas redes de serviço, os resultados seriam muito maiores do que os que ele alcançou com 1,5 bilhões no início, quando ele direcionou para as operações, tá? Aqui eu falei, né, o desempenho corrente das organizações, normalmente, infelizmente, grande parte das empresas se encontra por aqui, né, com esse nível de variabilidade, onde classe mundial tem pouco produtos defeituosos em 1 milhão de oportunidades, né, indo entre 3 até 200, né, quando os níveis não competitivos, metade dos produtos apresenta algum tipo de defeito. Então, aqui morre grande parte do dinheiro das companhias, né, que é aquele custo da não qualidade. Aqui eu trago um pouquinho nessa integração do Lean com o Six Sigma, né? Então a gente sempre, eu gosto muito de tratar os dois como um complemento, né? Uma vez que o Six Sigma, né, uma metodologia orientada para a qualidade, com foco na redução da variação, que utiliza estatística, né? Utiliza dados e fatos para resolução de problema, né? Buscando redução de defeito, inconsistência de processo, redução de sucata, etc. E o Lean com essa abordagem mais com o objetivo em eliminar desperdício, eliminar gargalos, eliminar desperdícios da operação de maneira geral, né, e utiliza ali como base de sustentação a ideologia do Kaizen, né, como forma de melhorar continuamente. Então, quando a gente une essas duas potências, aí o resultado é fantástico para as organizações, né? Então, por que a gente precisa implementar o DMAIC para as companhias? Qual é a necessidade da mudança? Né? A gente parte desse princípio. Por que a gente vai mudar? Né? Qual é o impacto que a gente vai ter com a mudança, né? Implementando uma metodologia como Six Sigma, como maneira de gerir o negócio, né? Então, como que a gente faz para aprovar e garantir que não haja desistência ao longo do caminho? Como é que a gente implementa essa mudança e como é que a gente faz a revisão destes processos, né? Então, a gente precisa mudar, porque a todo momento entram novos concorrentes brigando pelo nosso mercado, né? Então, sistemas, muito em função de novas tecnologias, também vem mudando a cada dia, né? A gente vê ali grandes mudanças nas lideranças das organizações que fomenta essa necessidade de mudança, ou até mesmo alteração em legislação, né? Então, a gente vê aí que hoje um grande desafio, né, do mundo está relacionado aos impactos ambientais, está relacionado à sustentabilidade, e essa necessidade de atender, né, a lei nos força a mudar. A gente não consegue alcançar resultados diferentes fazendo da mesma forma que a gente vem fazendo, perfeito? Então, como que o Lean Six Sigma ele pode ser uma ferramenta, uma metodologia que impulsione, né, e sustente essa mudança organizacional? Então, a gente viu que existe essa necessidade da mudança, tá? Porque a gente tem concorrência, a gente tem um mercado cada vez mais agressivo, mudança tecnológica, mudança de leis, né? Como é que o Six Sigma ele possibilita essa mudança para sustentar a organização, né? Primeiro, ele tem um foco no cliente.
é uma ferramenta, uma metodologia totalmente orientada para a voz do cliente, para a necessidade do cliente, tá? Ela promove internamente uma cultura de melhoria contínua. A gente tem uma tomada de decisão cada vez mais fundamentada e baseada em dados, baseada em fatos, não somente em achismo, tá? Ela promove todo o engajamento dos funcionários e ela possibilita a padronização dos processos. Então, aqui, quando a gente fala em engajamento dos funcionários, já responde algumas das perguntas que a gente tem, mas a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, né? Então, o que possibilita uma mudança de cultura é exatamente o engajamento dos funcionários, né? Então, a gente precisa entender a necessidade da mudança, que a gente já viu no slide anterior, agora a gente está vendo como que o Six Sigma possibilita essa mudança. Como que a gente consegue fazer a gestão das barreiras? A gente sempre vai ter, quando a gente quer implementar uma mudança, a gente vai ter algum tipo de barreira, tá? Pode ser por inconsistência no processo, pode ser por problemas culturais, problemas regionais, resistência da organização em mudar, não é fácil mudar, né? Eu me lembro que quando eu comecei a ter o primeiro contato com o Lean Manufacturing, eu me assustei, eu achei que não ia dar certo, contudo, consegui ter um engajamento junto com as equipes, junto com os líderes da época, e foi mudando ali um pouco, muito a minha forma de observar, né, como que as coisas aconteciam, e me ajudou a ter experiência e habilidade para gerir a mudança. Outro ponto que é uma barreira e atrapalha bastante as organizações é a ausência da participação dos sponsors, da liderança, dos gerentes ali, promovendo ali e engajando, né, suportando ali a operação a fazer essa mudança, né, desafiando o time a mudar. Aqui eu trago uma forma de você gerir barreiras, tá, e resistência, que é o próprio DMAIC trazendo resultados ágeis. E por que eu trago esse modelo híbrido como algo que possa nos ajudar a gerir barreiras? Porque você começa, a partir do momento que você define um problema e começa a implementar as mudanças, a pessoa começa a ver, né? E no Lean, eu ouvi essa frase aí do Sami Obara, né? E ele disse que para tudo na vida a gente precisa ver para crer. Mas no Lean, a gente precisa crer para ver. Então, quando você começa a acreditar e começa a ver a mudança, você acaba sendo ali um correligionário da causa, né? Então, você tem aqui, dentro da definição do problema, né, a aplicação de sprints ou kaizens, né, de melhoria, no qual você sabe, né, todo o processo ele é composto por várias variáveis de entrada que promovem uma saída, né? No caso aqui, a gente que trabalhou na Aeris, uma pá eólica, né? E as entradas a gente vai ter toda a matéria-prima, um molde, pessoas, processo, resina, tecido, e dependendo do tipo de saída que você quer controlar, você precisa garantir o perfeito controle das entradas. E quando você acha alguma dessas variáveis, você vai lá e trata essas variáveis logo na entrada para poder melhorar ali a tua saída e garantir produtos com qualidade, né? E aí você roda todo esse ciclo, né, de melhoria. Aqui a gente tem também como que as organizações elas precisam trabalhar, né? As equipes ágeis precisam trabalhar, as equipes multidisciplinares, né, de diferentes áreas, né? Infelizmente, algumas empresas ainda vivem na cultura de herói, na centralização do poder, né? Onde a gente precisa buscar essas equipes cada vez mais trabalhando de forma orgânica, né? Trabalhando de forma autônoma e resolvendo ali os problemas no dia a dia por meio de metodologia e processos bem padronizados, né? Uma boa forma da gente garantir isso é tendo o olhar crítico para o desenvolvimento das pessoas, entendendo que essas pessoas precisam trabalhar dentro de uma rotina, né, onde esse alinhamento estratégico, onde a equipe se torna cada vez mais empoderada, porque o resultado é visto e discutido todo dia pelas equipes. Você consegue ver ali de forma bem transparente os resultados do setor e como que a gente pode fazer para mudar, e a forma de fazer a mudança é resolvendo o problema, né? A todo momento o problema acontece, né? A fábrica, ela gira em 24 horas em tempo real e as resoluções dos problemas também precisam ser em tempo real, ou seja, as pessoas precisam estar desenvolvidas dentro de uma rotina, resolvendo o problema a todo momento e em todos os níveis. Isso, evidentemente, baseado dentro da estratégia da companhia, que quando a gente tem a estratégia
alinhada em todos os níveis, seja de maneira vertical, ou seja, da alta direção, passando pela gestão, passando pela coordenação e até o nível operacional, né? Quando você tem essa estratégia bem definida e uma estrutura de KPIs ou indicadores que conversem entre si e que respondam à estratégia da organização, a partir do momento que um problema acontece, uma anomalia, um desvio em relação ao padrão, um desvio em relação à meta, a partir do momento que ele acontece, a equipe precisa estar preparada, né, e direcionada, treinada em ferramentas, seja um fato, causa e ação, seja um A3, um DMAIC, né, que são os gatilhos, e por meio dessa rotina operacional, as reuniões diárias, as reuniões de resultados, as reuniões de projetos, ou seja, uma governança de desvio, você consegue ter uma estrutura muito bem organizada e orientada aí para as tratativas dos problemas, isso tudo garantindo treinamento, né, auditoria, para ver se o sistema de gestão está acontecendo da forma que deveria acontecer. Como é que a gente sustenta, né, o programa, né, de melhoria? Você precisa estabelecer um sistema de projetos, né, de gestão de projetos, ou seja, um responsável para garantir a cadência ali desses projetos, garantir o envolvimento da liderança, para que a gente promova ali a implementação dos projetos em todos os níveis, né? A revisão periódica e análise desses resultados, tá? Documentar e partilhar essas lições aprendidas e fornecer uma cultura de feedback para poder estar ali constantemente garantindo ali o contorno do curso. Eu trago aqui rapidamente um case que a gente teve lá no estaleiro, né? O estaleiro eu entrei lá em 2009, saí em 2010, entrei em 2010, saí em 2019. A gente tinha um desafio, né? A gente tinha 450 pessoas, problemas de qualidade, excesso de retrabalho, alta variabilidade entre processos. E o departamento de pintura tinha esse indicador aqui de 200 mil homem-horas por navio, né? Então a gente fez mais de 15 navios, mais de 15 embarcações durante esses anos de operação. Imagina quanto custa, né, o valor da mão de obra para uma operação. Então a gente viu lá que o processo ele não tinha a capacidade necessária, tá? Ele variava bastante e alguns valores saíam fora ali em relação à meta. Então a gente fez todo o processo de mapeamento, todo o processo de levantamento dos principais indicadores. Analisamos ali as principais causas raízes, né? E comparamos com o benchmark, né, que era a indústria japonesa, vimos ali o nosso gap, ou seja, quanto que a gente poderia melhorar, e implementamos as melhorias, né? Então a gente implementou melhorias do processo, a gente implementou novas tecnologias, fonte de eliminações de desperdício, e o resultado foi 90 HH por navio e menos de 200 pessoas trabalhando, né? Aqui a gente tinha um comparativo da variação da quantidade de horas por metro quadrado que a gente tinha antes e depois do processo, né? Então, esses aqui são os parâmetros de classe mundial, né? Os maiores estaleiros de classe mundial que estão lá, principalmente na Coreia e no Japão, a gente teve a oportunidade de visitar esses estaleiros, atuam até mesmo um pouquinho acima desses valores que a gente conseguiu obter, né? Então, foi um motivo de muito orgulho que a gente conseguiu aí, por meio de diversos projetos, e eu vou dizer aqui um pouquinho de como é que foi feito isso, né? A gente fez todo o mapeamento da operação, né? Então a gente teve a alta gestão patrocinando o desenho do processo, né? Semanas Kaizen, a estratégia muito bem alinhada, os projetos estratégicos bem alinhados. E aqui a gente teve 35 projetos lá no nosso setor que a gente era responsável, com 100% da liderança treinado e mais de 95% de participação no programa de ideias dos nossos funcionários, ou seja, o engajamento dos funcionários, né, compartilhamento da informação, sempre ali olho no olho, de forma bem transparente e fazendo muitos testes, muitas simulações para garantir ali a implementação, né, desses projetos. Então, esses projetos Seis Sigmas que a gente pôde implementar, só para vocês terem a ideia, esses 35 projetos aqui foi um projeto Black Belt, na verdade. Esse projeto do Black Belt é que a gente chama de projeto guarda-chuva. A gente dividiu ele em todas as áreas da operação. Então, cada líder ficou com o líder, ou supervisor, o coordenador ficou com um projeto específico, seja ele redução, por exemplo, redução de marca de bota, redução de escorrimento, redução de sujeira, padronização de 5S, melhorias de setup. Então, todos esses trabalhos, né,
ficaram tudo embaixo de um grande projeto guarda-chuva, né? Então, a gente conseguiu aí ter 100% da participação da liderança e engajamento dos funcionários. Como eu falei, né, o amigo Sensei Samuel Bara, da Universidade de San Diego, ele fala, né, que muitas coisas na vida temos que ver para crer, mas no Lean temos que crer para ver. Então, era isso, né, de forma pouco corrida aqui, né, eu sei disso, a gente trouxe bastante conteúdo, e eu deixo agora, Alan, aberta aí a discussões, a perguntas, enfim. Muito bacana, Lucas. Assim, eu tô confirmando aqui, né? Quando lá atrás eu disse, eu preciso trazer o Lucas para dar aula aqui na, na Fonó. Ainda não deu certo, não, mas Mas vai dar. quando ele tiver um tempinho, vai dar certo, né? Porque eu fiquei encantado aqui com a tua apresentação, Lucas. Eu acho que tu conseguiu fazer aí um aparato, né, dessa conexão do Lean com o Seis Sigma, trazendo aí um pouco de contextualização. Eu acredito muito no embasamento científico, né, metodológico, quando você traz ali um pouco do embasamento técnico, né, do que a gente chama aí de estado da arte, né? Para você embasar os estudos de caso e apresentar resultados como tu trouxe aqui. Então, eu acho que essa conexão foi muito bem feita, tá? E aí, dentro dessa lógica, eu trouxe aqui uma pergunta, né? Eu elaborei, na verdade, várias anotações aqui que tu trouxe, eu compartilho, eu diria que de todas, né? Quando a gente fala aí do desperdício, que as empresas têm e que o grande lance do Lean e dessa união do Lean com o Six Sigma é porque, de um lado, eu olho para o desperdício e do olho eu olho para a variabilidade, né? Quando eu olho para o Lean, eu disse, cara, como é que eu tenho aqui o mato alto e elimino tudo que é de desperdício ou de perda, né? E, por outro lado, quando eu olho para o Seis Sigma, como é que eu diminuo a variabilidade? Porque é dessa forma que eu vou ter sustentabilidade ao longo do tempo, né? Mas ainda assim, essas duas conexões talvez tenham um olhar mais metodológico, científico, tá? Aí eu trouxe aqui, ô Lucas, quando tu estava falando, eu me lembrei, né, da Cristina Weckman. Não sei se tu conhece a Cristina, tá confirmando, a Cristina Weckman. Ela fala um pouco lá na bibliografia dela, né, sobre o alto potencial que o Six Sigma tem de acelerar a implementação do Lean. Eu queria que tu talvez falasse um pouquinho sobre isso, se tu enxerga realmente dessa forma, porque eu gostei quando tu disse, né? E termina aí com a última frase que tu trouxe, né? Eu anotei aqui que fala, né? Em muitos casos na vida temos que ver para quê, mas no Lean temos que crer para ver, né? E eu acho que faz muito sentido. O Six Sigma ajuda a acelerar o Lean, tendo inclusive como base essa frase que tu trouxe? Sem dúvidas, Alan. Algo que eu gosto bastante dentro do Six Sigma é o trabalho com dados, né? Então, você consegue direcionar ali as suas análises por meio de dados e traz uma confiabilidade muito grande ali no resultado. E, sobretudo, quando você começa a atuar, deixa eu colocar aqui só para facilitar um pouco a explicação. Quando você começa a atuar dentro da padronização dos processos e controlando as entradas, né? Então, a gente sabe que é, todo processo, todo produto ou serviço, ele possui uma série de variáveis, né, que influenciam, né? Seja mão de obra, às vezes temperatura, pressão, enfim. Quando você, por meio dos dados, consegue enxergar qual dessa variável é aquela que mais influencia na tua saída, ou seja, um produto com qualidade, você direciona os teus esforços. E você direcionando os teus esforços, você consegue resolver muito mais fácil os teus problemas, né? Então você não fica atirando para tudo que é lado, né? Você direciona, ó, vou canalizar esforço na temperatura. Eu vou controlar a temperatura, porque controlando a temperatura eu vou garantir o meu produto conforme. Eu estava num cliente esse final de semana que trabalha com impressão, né? Trabalha com outro segmento, mas tem uma etapa lá que é impressão de adesivo, é uma grande máquina lá, é caríssima, mas o papel adesivo ele começava a dobrar numa lateral. Isso porque dois indicadores principais que ele precisava controlar é a umidade do papel e a temperatura de aplicação da tinta. Aí você vê que a própria umidade já estava fora dentro do especificado, então fica fácil você corrigir e identificar o problema, né? Se a variável de entrada, que é a umidade, já está fora, você padroniza aquela variável de entrada, controla ela,
garante a assertividade e a padronização, e você vai ter a certeza de que a maior parte dos teus produtos vão sair com qualidade, né? Uhum, legal. E aí eu acho, Lucas, que dentro do que tu trouxe, inclusive com esse exemplo, né? No Lean, você precisa verdadeiramente acreditar, né? Você acredita, você crê, e aí você vê aquilo acontecer, né? E aí, quando você tem um método que consegue te focar em algo específico, tu consegue muito provavelmente pegar os teus esforços e dizer, cara, eu acredito que é possível fazer melhor. Kaizen, né? Eu acredito que é melhor fazer hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, eu acredito. Mas, se eu gerenciar o meu time para atuar naquilo que é prioritário, naquilo que é fundamental, na característica de entrada do meu processo, que vai fazer uma transformação mais rápida, eu acelero o processo de implementação. Seria mais ou menos isso, porque para mim foi a leitura que me traz na cabeça, né? Perfeito, perfeito, Alan. Exatamente isso. E aí eu trago uma reflexão. Meu primeiro projeto, né? Eu trouxe aqui o projeto do Estaleiro, que foram um projeto Black Belt, foram 35 subprojetos. O primeiro, que foi o do Green Belt, a gente conseguiu um resultado muito bacana, né? A gente melhorou lá 27,5% em termos de produtividade. Mas eu acabei o projeto com a sensação de, poxa, poderia ser mais. A gente poderia ter conseguido ir além, né? E nas lições aprendidas, o que me fez trazer maior reflexão foi o baixo envolvimento da operação, tá? Baixo envolvimento do time para a resolução do problema. Tanto que no segundo, que foi o projeto já do Black Belt, você viu ali, né? A gente 35 projetos que o líder era responsável e a equipe dele participava da operação. Então, pô, se o cara está sendo treinado para melhorar e ele quer melhorar o posto de trabalho dele, ele vai fazer de tudo para melhorar. E ali a gente conseguiu ter mais de 95% de adesão dentro de um programa de ideias, porque a gente acreditou e deu poder e autonomia para as pessoas, né? Então, quando você tem esse engajamento da equipe, um direcionamento, senso de constância de propósito para aquilo que tem que ser feito, aí você tem ali o melhor dos mundos, né? E uma coisa bacana é o desenvolvimento de pessoas, né? Eu falei aqui um pouquinho, Uhum, você desenvolver pessoas. Eu acho fundamental você desenvolver pessoas. legal. Lucas, a gente vai precisar chamar o Afrânio, mas eu queria deixar mais uma pergunta e escutar um pouquinho mais de ti, porque quando o Afrânio vier, a gente vai trazer ali a ciência de dados, né? Acredito, Afrânio já está aí com a gente, Afrânio? Opa, boa noite. Tá aqui, Estamos né? aqui. Beleza. O Afrânio, como cientista de dados que é também, né, vai trazer ali, talvez encorpado ao método de Michael. Estou aqui, né, pressupondo ciência de dados, mais informações ali, estatísticas. Mas eu queria terminar uma última pergunta, Afrânio, e aí eu também queria que tu depois, ao final da tua palestra, falasse um pouco sobre isso, tá? A última pergunta aqui pro Lucas, antes de a gente puxar para ti, que é o seguinte. Muita gente acha que o Seis Sigma, o método de Mike, ele é um método, ele é um mapa de raciocínio, né? O que a gente chama de mapa mental, ele é uma estrutura framework, ele é ali um passo a passo, tá? Mas ele não é sobre método quando a gente fala de Seis Sigma. Ele é sobre gestão de projetos. E isso tem a ver também muito com gestão de pessoas, com o desenvolvimento das pessoas para alcançar os resultados que elas precisam. Faz sentido isso, Lucas? Faz sentido. Jack Welch utilizava como gestão estratégica, né? Não é nem gestão de projeto, é Boa. todo um guarda-chuva no qual toda a estrutura dele era desenhada, os gerentes treinados em Black Belt, Master Black Belt, todas as pessoas treinadas, né? E você ter essa gestão da estratégica por meio de um framework estruturado para resolver problema é fantástico. E aí você Uhum. tem toda a estrutura de sponsor, os Master Black Belt, todo mundo ali bem alinhado com a estratégia da companhia. Você traz ali uma estrutura de gestão de projeto, no qual você tem data para iniciar e data para terminar, tá? E a gestão de pessoas. Então, um dos grandes benefícios que um líder de projeto tem, principalmente quando a gente começa no projeto Green Belt, é poder desenvolver equipe, né? Você tem que pegar aquelas 5 pessoas ali e conduzi-las para a resolução de problemas, resolver conflitos, Isso mesmo. tirar barreiras de outras áreas.
Então, é muito bacana porque tem toda uma trilha de desenvolvimento, né? Começa ali no White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, você vai evoluindo e consegue evoluir também na carreira. É legal, muito bom. Obrigado, Lucas. Fiquem com a gente que no final tu volta, Obrigado. Estou tá? por aqui. Estou por aqui. Show. Afrânio, vou te apresentar rapidamente e aí passo a bola para ti, tá? Beleza. Deixa eu colocar aqui para me ajudar também. O Afrânio, pessoal, é o meu parceiraço. Eu acho, Afrânio, que já vai fazer quase 10 anos. Ou Ah, mais, é. Acho que mais, cara, acho que mais, né? mais, né? Que nós O somos tempo vai parceiros. passando, a gente vai perdendo a noção do tempo, né? Depois que os cabelos brancos ou a gente vai ficando mais careca e vai perdendo a noção, né? Mas o Afrânio, meu parceiraço aí, foram até o momento 12 turmas de formação de Green Belts pelo Grupo Rap, pela Corebi juntos, né? Num projeto que nós temos juntos aqui, junto com o Arthur Rosa. O Afrânio foi um dos meus orientadores na formação de Black Belt lá atrás, na Ford, né? Temos outros projetos aí em comuns e assim uma experiência fantástica em tudo que se propõe a fazer, né? Um estudioso em tudo que se propõe a fazer. Mas bem, o Afrânio hoje ele está como gerente de sistema de gestão integrada e melhoria de processos na Ecoenergia. É Master Black Belt acreditado também internacionalmente pelo The Council for Six Sigma Certification. Professor do Instituto de Qualidade Automotiva, né? Eu acho que isso é uma das últimas conquistas aí do Afrânio. É founder em Software Development na Algo Basic Games, professor de Six Sigma em Data Analytics na Escola de Negócios da Unifacet, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e engenheiro mecânico pela Universidade Federal aqui do Ceará. Teve passagens aí pela Ford, pela Troller, né, pela própria Aeres, pela Grandene, e hoje, como disse, atualmente é gerente de Sistema de Gestão Integrada e Melhoria de Processos aí na Eco Energia. Afrânio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito mais uma vez aqui o nosso convite, né? E agora a sala é tua, meu amigo. Pronto, boa noite, Alan. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu dar uns boas noites aqui também para o Mestre Haroldo aí, que foi uma inspiração aí para quase todos nós aqui, né, que começamos a trabalhar aí com excelência, com Lean, com Six Sigma, lá nos anos 2000, começo dos anos 2000, né, final dos anos 90. E dar um boa noite também aqui para o meu amigo Rogério Machado, aqui também, contemporâneo lá da Ford, em Camaçari, onde a gente trabalhou muito aí junto aí com o Seis Sigma lá também, com o desenvolvimento aí do programa dentro da Ford, né? E boa noite a todos, né, que estão aqui com a gente, prestigiando aí esse programa, né, que o Alan lançou aí já há algumas semanas, que está sendo um sucesso aí, juntando toda a comunidade que fala de melhoria, de excelência, de Lean, de DMAIC, de Six Sigma, e está sendo aí realmente um sucesso, né, dentro aí das redes sociais, por estar tendo esse envolvimento, né, de todo mundo. Acho que isso é uma coisa que nos engrandece muito aí como atuantes aí dentro dessa área, né, que tem suas dificuldades, a gente conhece as dificuldades, né, de estar implementando um Lean, de estar implementando um Six Sigma, estar falando de melhoria, e é um prazer novamente estar aqui. Boa noite aí também para o Lucas, né, que fez uma excelente aí explanação aí do DMAIC, da excelência operacional, né? E eu vou falar um pouquinho, né, pessoal, agora sobre como é que o Six Sigma, né, e o Lean e os projetos de melhoria se inserem dentro dessa discussão, né, dentro desse assunto hoje, desse hype hoje que a gente tem, né, de ciência de dados, né? Eu, por, vamos dizer, coincidências do destino, né, trabalho com programação desde 12, 13 anos, né? Isso aí a gente está falando da década de 80, né? Que era difícil ter um computador, era difícil, né? Não era uma coisa que todo mundo tinha na época, mas por coincidências aí do destino eu consegui, né, naquela época ter esse acesso e sempre gostei de programação, sempre
gostei de codificar e aprender e mexer. E aí, juntando a engenharia, juntando a excelência, juntando o Seis Sigma, tudo foi se misturando aí ao longo do tempo, e a gente vai tentando, né, criar alguma coisa nova, vai tentando juntar aí os assuntos, os conhecimentos, para justamente criar, né, essa jornada, né, de novos conhecimentos e como que a gente consegue juntar isso tudo para atingir, né, melhores resultados, né? Eu acho que as próprias metodologias, né, elas vão se misturando, vão se complementando, vão se criando coisas novas, ferramentas novas vão surgindo, e isso vai aumentando cada vez mais a nossa capacidade de chegar naquele resultado, naquela meta, né, que é o nosso objetivo principal dentro das empresas, tá? Então, deixa eu puxar aqui a apresentação e compartilhar com vocês. São alguns slides só para ajudar a gente aqui nas nossas discussões, na nossa conversa, né? Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de Data Science com Six Sigma, tá? A ciência de dados acelerando aí resultados, né, dos projetos Lean Six Sigma. E esse, vamos dizer, insight, né, pessoal, de misturar um pouco o Six Sigma com as ferramentas de Data Science que começaram aí a estar mais dentro do mercado, né, a ser falado um pouco mais dentro do mercado aí na década passada, né, a gente está falando em 2015, 2016. Eu puxei em 2018, né, em 2018 eu já programava em outras linguagens, mas eu tive o primeiro contato com Python, né? E vou falar aqui um pouquinho das ferramentas que a gente sempre usou aí dentro do Seis Sigma, e eu vi uma possibilidade de estar trazendo um pouquinho, né, essa coisa da programação, que é hoje tão importante para todos os profissionais, sejam em que áreas eles trabalham dentro das empresas, né, isso é uma coisa que eu também já comento já há algum tempo com as minhas turmas. E dentro do Seis Sigma, né, inserir um pouco essa coisa da análise de dados, utilizando uma programação, utilizando uma ferramenta adicional, né, aquelas tradicionais que a gente já está acostumado a usar, justamente para alavancar tanto o conhecimento como o preparo, como também a gente começar a se preparar a usar algumas coisas novas, né, que vão surgindo e que agregam valor, né, a nossas análises, aos nossos projetos de Seis Sigma, tá? Então, eu vou falar aqui um pouquinho dessas ferramentas, né, e a gente tentar linkar isso tudo aí com os projetos hoje aí de Seis Sigma. Então, falando um pouquinho de ciência de dados, né, que é uma ciência, vamos dizer, é um nome novo, né, vamos dizer assim, que se criou, né, para se juntar algumas antigas ferramentas, antigos conhecimentos que já existiam, na verdade, né, aí no mundo, né? Então, a gente fala de computação, softwares, matemática, estatística, né, pesquisa. Então, isso tudo envolve a ciência de dados, no sentido de quê? De transformar dados em conhecimento, né? Esse é o nosso objetivo principal, é trabalhar com os dados, e aí o Seis Sigma trouxe isso muito forte para dentro das empresas, né? Porque com a implementação aí das ferramentas estatísticas, né? Os softwares estatísticos, a gente trouxe para dentro da empresa essa capacidade de analisar melhor os dados, de olhar melhor os dados dentro dos seus processos, e com isso tomar melhores decisões, né, melhores decisões, como já foi falado aí na apresentação anterior do Lucas, tá? Bom, e aí, falando um pouquinho, né, do que, vamos dizer, proporcionou, né, essas mudanças que a gente vê hoje dentro das análises, né, dentro da ciência de dados, né, como a gente vê hoje, uma das principais, né, vamos dizer assim, características foi o avanço da tecnologia, né? Eu trouxe aqui só para vocês visualizarem, né, um pouquinho o que era um supercomputador na década de 80, né? Esse aqui é o Cray 2, um computador de 1985. Ele foi usado para fazer cálculos da NASA, né, orbitais, né, das espaçonaves, aí, dos ônibus espaciais da nave. E ele
tinha 8 processadores que funcionavam a 260 MHz, e ele precisava de um fluido, né, de arrefecimento especial desenvolvido pela 3M na época, para ele poder funcionar, porque ele esquentava, né, muito aí quando estava fazendo seus processamentos. E, fora isso, ele custava 20 milhões de dólares, né? Existiam 3 ou 4 computadores desses no mundo, né, a um custo de 20 milhões de dólares, era do tamanho de uma sala, enfim. E um pesquisador do MIT fez uma comparação com o iPad 2 de 2011, né? Onde você tem no nesse iPad de 2011, 2 processadores trabalhando a 1 GHz, né? E, obviamente, né, sem necessidade de refrigeração forçada, né, com tela touchscreen, que cabe na sua mão, que você leva para qualquer canto. Então, você estaria levando um Cray 2 na sua mão para qualquer canto fazer as suas análises, fazer os seus trabalhos, né? Isso, uma comparação em 2008, você imagina como é que está hoje aí, né, com os novos chips aí da Apple, os M1, M2, M3, M4 aí que estão, né, dentro aí dos iPads, dentro dos novos iPhones. Então, assim, essa capacidade de processamento, né, que foi alavancada pelo avanço, né, da tecnologia, possibilitou também a gente trabalhar cada vez melhor, né, com essa análise de dados, algo que era muito difícil e penoso, né? Hoje a gente tem computadores nas nossas mãos, nos nossos celulares, que fazem, né, uma capacidade de processamento do que um computador de uma sala fazia em 85. Então, esse avanço da tecnologia nos permite hoje fazer também esse trabalho melhor de análise de dados, né? E uma outra vertente, né, é a quantidade de dados que a gente tem disponível, né? Acho que aí com a internet, com o avanço aí das redes sociais, né, com o avanço dos grandes bancos de dados, a gente tem hoje, né, uma quantidade de dados suficiente, né, para que a gente consiga trabalhar e transformar esses dados em informação. E que é um desafio, né? Porque muitas vezes esses dados eles não estão estruturados, tem uma série de problemas neles de viés, né? De tendências, de falta, né? De algumas informações que podem nos levar até tomar algumas decisões erradas, mesmo hoje, né, com essa grande quantidade de dados que existe, né? Muitas vezes, você ter grande quantidade de dados para fazer uma análise é até um problema, né? Porque dentro daqueles dados podem ter uma série de erros que vão te induzir a alguma coisa errada. E aí eu sempre falo, né, nas aulas que para minha turma que não é só ter uma grande quantidade de dados que vai resolver o teu problema, né? Você tem que entender um pouco de estatística, tem que entender um pouco de amostragem, né, de população, aquilo tudo que a gente trabalha dentro do DMAIC, para que você chegue realmente numa conclusão, né, num objetivo aí que você quer levar os seus dados, né? Então, hoje aqui a gente tem alguns valores, né? Quando a gente vê aqui, por exemplo, a AWS em 100 terabytes, né, de dados, alguns valores aqui em petabytes. Então, assim, esses dados também, pessoal, eles se tornaram, né, vamos dizer assim, disponíveis, né, de algumas décadas para cá, né? Quando a gente falava na década de 80, década de 90, a gente não tinha esses dados também para trabalhar. E as empresas também, utilizando seus bancos de dados também né, de novas tecnologias, elas permitem também a gente ter essa grande quantidade de dados para a gente trabalhar dentro dos projetos, tá? Então, foram 2 avanços aí que aconteceram que nos permitem trabalhar dentro dos projetos hoje com uma análise de dados muito mais robusta, né, do que a gente tinha algumas décadas atrás. E aí a gente falando agora em algumas ferramentas, né, que foram também evoluindo com relação a software, né? Aqui eu vou listar aqui para vocês algumas ferramentas estatísticas, né, que a gente foi utilizando aí ao longo do tempo, né, para a gente ter aí uma cronologia, porque às vezes a gente pensa que as coisas surgiram assim, né, de uma hora para outra, né, mas na verdade essas coisas elas vão se construindo ao longo do tempo, né?
tanto as metodologias vão amadurecendo, como as ferramentas também vão amadurecendo, e a gente chega onde nós estamos hoje, né, com essa quantidade de recursos que a gente tem para fazer os nossos trabalhos. Então, a gente pode começar falando aqui do MATLAB, né? Algumas pessoas aí com mais experiência, né? Mexeram lá nos MATLABs, nos laboratórios, né? Dentro das empresas, que é basicamente uma linguagem de programação que se utilizava para fazer algumas análises e gerar gráficos, né? Isso a gente está falando aí da década de 70 e 80, né? Não vou me demorar muito, pessoal, em cada um deles, é só para a gente ter uma ideia. Depois, aí na década de 80, a gente já tem o Estatística, né? Que também foi um software que começou a se trabalhar, né, também as ferramentas estatísticas de uma forma mais fácil, né? Com mais amigável para o usuário, né? Trabalhar. E nesse slide aqui eu termino aqui com o Minitab, né? Que também, pessoal, foi criado aí na década de 70 e 80, né? E o Minitab, quem trabalha com Seis Sigma, quem trabalha com DMAIC, com certeza conhece, né? Porque ele teve realmente o seu avanço aí no uso na indústria com o advento do Seis Sigma, né? Foi um software que chegou numa época que o Seis Sigma estava alavancando, né, dentro da indústria, e pela sua facilidade, pela sua adaptação dentro do mundo industrial, né, ele também foi rapidamente utilizado, sendo utilizado aí pelas, pelas análises, né? Peraí, só um minutinho, pessoal, deixa eu tentar desligar isso aqui. Então, o Minitab é um velho conhecido, né? Nosso aí de dentro dos trabalhos. E aí, uma coisa que eu lembro bastante, pessoal, que assim, eu vinha de um mestrado, né, lá em Santa Catarina, onde eu tinha utilizado algumas ferramentas estatísticas, e comecei na Ford, lá em Camaçari, em 2002, né? E logo em 2003 eu entrei dentro do programa do Seis Sigma. E o que eu vi assim que o Seis Sigma trazia, né, para dentro da indústria justamente aquela capacidade de análise, de fazer algumas análises estatísticas, né, utilizar algumas ferramentas estatísticas que eu tinha visto lá no mestrado, né? E isso aí foi acho que um advento, né, aí do Seis Sigma dentro aí das empresas, trazer essa capacidade que muitas vezes estava só lá na academia, em softwares mais complicados, para dentro das operações do dia a dia, né? E a gente tem uma capacidade de fazer ali algumas análises e utilizar a estatística para desenvolver aí dentro dos projetos de Seis Sigma, tá? Continuando aqui, pessoal, e aí vem uma nova evolução, né? Uma nova onda aí de ferramentas, né? Para trabalhar agora na década de 90, na década de 2000, com grande quantidade de dados, né? Como o Click, né? Que começou aí na década de 90, é um framework aí bem robusto também para trabalhar com uma grande quantidade de dados, né? E trabalhar também com a web, né? E você disponibilizar dashboards, essa coisa toda, né? Dentro aí dos ambientes corporativos. O Tableau também veio aí na década de 2000, também com essa capacidade, né, de trabalhar com grande quantidade de dados. E aqui, por último, eu coloquei o Power BI, né, que veio aí na década de 2000, veio aí de 2010 para frente, né, na década de 2010. E, na verdade, pessoal, o Power BI é uma convergência de plataformas da Microsoft, né? Então, essa convergência de ferramentas e tecnologias que foram sendo desenvolvidas dentro da Microsoft culminou no Power BI, que hoje é uma ferramenta muito poderosa, né? Onde você faz dashboards, você faz análise de dados, geográficos, enfim, você consegue fazer uma série de análises utilizando aí as ferramentas aí do Power BI. Mas no âmbito disso tudo, pessoal, uma coisa que eu também sempre levo, né, até para as aulas, às vezes dou aulas de Power BI, né, de análise de dados, é justamente aquele coração do Seis Sigma, o coração do DMAIC, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes hoje a turma que trabalha com ciência de dados, né, você vai fazer um curso de Power BI, aí o cara te ensina a fazer os dashboards, né? Te ensina a fazer os gráficos, a acessar os databases e tal.
Mas eu gosto sempre de colocar o seguinte, pessoal, mas antes de fazer qualquer database, antes de fazer qualquer dashboard, antes de fazer qualquer análise, trabalhe um pouco nas definições, né? Por que que eu vou fazer um dashboard? Que é muito do DMAIC, né? É muito do Define, né? Qual é o problema? O que é que eu estou querendo mostrar nesse dashboard, né? Quais as informações que eu acho que são importantes estar nesse dashboard, aí pensando no medir, né? O que é que eu vou analisar? Quais as conclusões que eu quero chegar, né? Ou seja, utilizar um pouco dessa mentalidade do DMAIC, que é um framework, né, de lógica de pensamento, né, de método de pensamento, para aplicar também nas análises de dados. E isso eu acho que engrandece, né, mais, e você consegue ter um direcional melhor quando você vai fazer, né, algum tipo de dashboard dentro das empresas, né? Então, estou misturado um pouco aí, ciência de dados, Power BI com DMAIC, dentro dos treinamentos, né? Isso tem sido, assim, eu acho que uma coisa legal que o pessoal está começando a levar um pouco da metodologia para dentro aí da ciência de dados, né? Aqui eu tenho, pessoal, um gráfico, né, que ele chama o Magic Quadrant, né, que mostra os principais ferramentas, né, principais plataformas aí de análise de dados. Então, a Microsoft, né, com a vinda aí do Power BI e com todo o ambiente, né, todo o ecossistema que a Microsoft tem disponível, né, dentro dos computadores nas empresas, ela lidera hoje essa parte de análise de dados, né, de business intelligence, tá, com essas ferramentas. E o Tableau, que a gente falou, e o Qlik também estão aqui entre os líderes, né? Aí você tem Google, Oracle também como grandes players aí dessas ferramentas de análise de dados, tá? E aí, dentro desse contexto todo, pessoal, como eu falei, né, em 2018 eu tive um primeiro contato com Python, e o Python ele é uma linguagem, né, de programação, né, orientada a objeto, que foi criada aí na década de 90, e o sucesso, né, que ele tem hoje é devido a algumas características que ele traz aí dentro da sua estrutura. Primeiro, essa questão de trabalhar com grande quantidade de dados, tá? Quando a gente está falando aí de alguns milhares, né, de registros, tá? Trabalhar com Python facilita muito, porque ele é muito rápido para fazer análises com grande quantidade de registros, né? Por exemplo, se trabalhar com 3 milhões de linhas dentro do Minitab é algo que não é viável, né? Vamos dizer assim. E o Python ele já consegue trabalhar com essa grande quantidade de dados que a gente tem hoje, né, que a gente enfrenta hoje dentro do mercado de uma forma simples, né, de uma forma eficiente. E outra coisa é que ele é uma plataforma aberta, né? Então, assim, qualquer um pode instalar o Python no seu computador, pode fazer as suas análises, né? Pode utilizar dentro da empresa de uma forma gratuita. E tem uma comunidade muito grande aí dentro da web que cria novas bibliotecas, cria novas aplicações. Então, hoje, as pessoas me perguntam, a frente, qual é a linguagem que eu começo a trabalhar, né, que eu começo a aprender? O cara vai para o Python, né? Acho que hoje quem está iniciando na programação, quem está iniciando na análise de dados e quer aprender uma ferramenta poderosa, a minha indicação é começar com o Python. E aqui tem uma curiosidade, pessoal, que assim, o pessoal acha que o Python, né, o criador dele, o Guido van Rossum, se inspirou na cobra, né, para dar na serpente, né, para dar o nome de Python. Mas na verdade, ele gostava muito de um grupo humorístico britânico chamado Monty Python, né, que fez alguns filmes aí na década de 70, na década de 80. Quem é mais experiente aí já deve ter visto algum filme, né, do Monty Python. E ele gostava muito do Monty Python, e quando ele estava desenvolvendo lá a linguagem, né, nas férias dele do final de ano, ele pensou em colocar o nome de Python de uma forma provisória, até depois encontrar um nome melhor. Mas acabou que o nome pegou, né? E hoje todo mundo conhece aí a linguagem como um Python, né? Mas tem um filme aí que é
Os Cavaleiros em Busca do Cálice Sagrado, né, que eu assisti, lembro de ter assistido esse filme lá na década de 80, e era um grupo de comédia aí britânico, que tinha alguns filmes ali naquela época. Bom, aqui eu trago, pessoal, um gráfico, né, que mostra aí a popularidade, né, das linguagens de programação, né, hoje dentro aí do mercado, tá? Esse gráfico é bem atual, acho que é do mês passado, e ele mostra aí o Python, né, dominando realmente como uma das principais linguagens hoje do mercado, né? Seja pela sua facilidade, porque ele realmente é uma linguagem de alto nível, né, que a gente chama, é uma linguagem muito próximo da nossa linguagem natural, né? Então, assim, programar nele é bem, assim, vamos dizer assim, é fácil, né? Bem intuitivo, né? Pensando no inglês, né? E realmente é uma linguagem que tem crescido cada vez mais aí em diversas áreas, não só na análise de dados, como também você consegue utilizar para fazer modelos de inteligência artificial, né, chatbots, enfim, muito dessas coisas que a gente vê hoje aí no mercado foi desenvolvida em Python, tá? Então, passou, né, linguagens como JavaScript e Java, que eram linguagens muito baseadas na web, né? Então, no boom da web, os principais linguagens eram o JavaScript e o Java, mas já há alguns anos aí o Python vem dominando, porque também você consegue criar coisas para a web utilizando o Python. Então, é uma linguagem muito versátil e que é de fácil aplicação aí dentro, né, das suas necessidades, tá? Bom, e falando um pouquinho de Python, né, dentro da análise de dados, a gente tem eu trouxe aqui duas bibliotecas, né, que são bastante utilizadas aí no Python para análise de dados, que é a biblioteca Pandas, tá? Que é uma biblioteca para manipulação de dados e análises, tá? Essa biblioteca ela foi criada, né, inicialmente dentro de uma empresa que trabalhava com dados financeiros, né, dentro de uma empresa do mercado financeiro, e eles viram realmente esse potencial do Python, né, de analisar dados e analisar grandes conjuntos de dados e fazer projeções, né, enfim. E eles precisavam padronizar um pouco os métodos, né, para todo mundo ter uma facilidade ali no uso da ferramenta. Então, eles criaram essa biblioteca Pandas, né, dentro do Python, e disponibilizaram. Então, hoje é uma das principais bibliotecas que a gente usa para fazer análise de dados, né, aí é o Pandas, tá? E uma outra biblioteca também bem interessante para fazer aplicações de análise de dados e de gráficos, né, e principalmente utilizando na web também, é a Plotly, né? A Plotly, ela tem um framework dentro dela que é o Dash, tá? Que é um framework open source também, né? Um framework que a gente consegue desenvolver de uma forma, né, gratuita, e ela consegue trabalhar tanto com Python como R como com Julia, que também é uma outra linguagem de programação aí para análise de dados, um pouco menos conhecida, né? O R já é um pouco mais conhecido, e também com Python. Então, ela consegue criar aplicações analíticas também para a gente trabalhar aí na web. Tem alguns links aqui que vocês podem dar uma olhada depois, pessoal, para a gente não pegar aqui muito tempo. E dentro da análise de dados, pessoal, um dos principais frameworks que eu recomendo, né, para a gente também começar a trabalhar com análise de dados utilizando Python, é uma distribuição que a gente chama de distribuição Anaconda, tá? Essa distribuição, você consegue baixar e instalar no teu computador, né? E ela vai te trazer já uma série de pacotes, uma série de bibliotecas que são as mais utilizadas para análise de dados, e ela funciona com um ambiente, né, de desenvolvimento muito amigável, que é dentro de um browser, dentro de um Explorer da vida, dentro de um Firefox, enfim, que facilita bastante aí também a nossa vida para análise de dados, tá? E eu vou também mostrar aqui para vocês, no próximo slide, como é que a gente utiliza no Anaconda, tá? Um ambiente que é justamente esse ambiente Jupyter, que vem de Julia, Python e R, né?
que também trabalha com um ambiente de browser, né, e é muito amigável para a gente trabalhar com análise de dados, tá? Então, hoje, assim, como é que eu começo uma análise de dados, né? Começo a aprender um pouco de análise de dados utilizando aí a linguagem de programação. É Python e eu recomendo instalar a distribuição Anaconda e trabalhar com o Jupyter, né? Porque você vai ter um ambiente bem legal aí para começar a desenvolver e aprender aí a ciência de dados utilizando aí para os projetos, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora, pessoal, eu vou mudar rapidinho aqui para o ambiente do Jupyter, para a gente rodar aqui um programinha, para a gente fazer uma análise, só para vocês verem, né, terem uma ideia aí como é que a gente trabalha, tá? Deixa eu tirar aqui o share e fazer um share rapidinho aqui do Jupyter. Então, tá aqui, pessoal. Ó, então, quando a gente, né, abre o Jupyter, ele abre como se fosse uma página da web, né, dentro aqui de um browser, aqui do Firefox, e você vai programando aqui, vai colocando o teu código e vai executando linha a linha o código, né, e vai vendo o resultado em tempo real, né? Então, essa é uma característica também do Python, né, como ele é uma linguagem interpretada, você consegue ir fazendo a análise e gerando os teus gráficos e gerando as tuas análises em tempo real. Ou seja, você não precisa fazer todo o código e rodar, né, o código todo de uma vez, como acontece em linguagens compiladas. Então, isso é uma característica do Python também que ajuda bastante dentro aí de uma análise de dados, tá? Então, eu vou rodar aqui rapidinho, explicar rapidinho aqui esse programa, só para vocês entenderem. Então, aqui eu estou importando algumas bibliotecas que a gente vai utilizar para fazer análise, né? Entre elas está aqui a Pandas, que eu falei, né? Que é uma das principais bibliotecas aí de análise de dados. Então, eu vou rodar essa primeira linha. Então, fica um asteriscozinho, enquanto ele está rodando, está importando a biblioteca e importando essa biblioteca Seaborn, que também é uma biblioteca para fazer gráficos, né? E como existem muitas bibliotecas diferentes, pessoal, como existem muitas possibilidades diferentes, isso abre muito o leque, né, de gráficos, de análises, de ferramentas que a gente pode estar utilizando, tá? Então, aqui, basicamente, ele vai definir aqui o tamanho do gráfico que eu vou criar. Aqui, ele vai puxar e vai ler, né, de um arquivo de dados as informações que eu vou trabalhar. Aqui eu vou fazer algumas adaptações desse arquivo de dados que eu puxei para criar aqui o meu gráfico que eu vou gerar. Aqui eu vou fazer algumas contagens. Ó. Aqui eu tenho já, né, uma tabela que mostra quantos problemas eu tive com cada um dos tipos de erros, né, de tipos de defeitos que eu tenho aqui nesse produto. Então, o principal dele o principal tipo de defeito que apareceu aqui foi as não conformidades, né, com 965 não conformidades, e o consumível não removido, que o Lucas deve conhecer, né? Aí o Alan também, né, com uma quantidade aqui dos problemas que a gente encontrou aqui no banco de dados. Aqui eu vou fazer mais algumas adaptações dos dados e, finalmente, aqui eu vou gerar o meu gráfico, tá? Então, esse gráfico aqui que ele está gerando, pessoal, é um gráfico chamado KDE, né? Onde eu mostro aqui tipo um heatmap, né? Tipo uma codificação de cores onde existe a probabilidade de eu ter a maior taxa de problemas, né? A maior taxa de defeitos dentro aqui de um produto que vai né, do zero até aproximadamente 80 metros aqui. Então, nessa faixa aqui, utilizando os dados, né, que eu extraí aí do sistema, eu tenho uma maior probabilidade de problemas nessa zona. Então, isso me direciona dentro de um projeto Six Sigma, obviamente, né, onde que eu tenho que atuar ali com o método DMAIC e descobrir o porquê que nessa zona que eu tenho um maior índice de problemas. Aí a gente pode utilizar, né, as ferramentas lá do DMAIC e aí aplicar
o método de solução de problema, encontrar a causa raiz e eliminar, né, ou tentar reduzir esse problema que se concentra mais aqui numa região aqui do nosso produto, tá? E só para vocês terem uma ideia, aqui a gente trabalhou com 965 registros, né, quase 1.000 registros de defeitos que foram detectados, né, em várias amostras aí dos produtos e é, é, mostrando aqui o gráfico, né, onde vai nos direcionar aí o projeto, tá? Então, basicamente aqui rapidinho, eu queria só mostrar aqui uma aplicação para vocês aqui do Python, né, junto aí com as ferramentas, tá? E só para terminar aqui a nossa apresentação, deixa eu só fazer aqui o último slide que eu acho que é interessante aqui para a gente ver, que é esse daqui, que é só uma citação aí, né, do Henry Ford, que ele fala que é o seguinte, que qualquer pessoa pode aprender o que quiser, né? Mas ninguém pode ensinar, exceto para aqueles que querem aprender. Então, assim, a gente pode aprender o que a gente quiser, pessoal, né? Hoje é muito importante que os profissionais estejam se atualizando, né? Dessas ferramentas, desses novos métodos, né? Dos novos assuntos, dos novos conhecimentos que vão surgindo no mercado, para a gente justamente fazendo essa junção, né, do que a gente conhece com essas coisas novas e buscando novas formas da gente trabalhar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz, né? E crescendo, né, como também profissional, de modo a gente estar mais preparado a enfrentar aí as mudanças, né, que o mercado a todo momento vai nos desafiando, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar hoje, certo? E volta aí a palavra aí para o Alan. Muito bacana, Frânio. Eu vou começar dizendo o seguinte, que na próxima turma da gente de formação de Greenbelt, para quem não sabe, pessoal, a gente tem um curso que ele é um curso único aqui no Brasil, porque a gente junta a formação Lean com a formação Greenbelt através de todo o pacote do DMAIC e um módulo dado pelo Afrânio de ciência de dados, né? Que você sai do absoluto zero, literalmente, para uma análise como essa que o Afrânio fez agora, né? Em alguns segundos ele mostrou ali um gráfico que não tem no Minitab. Esse gráfico, até onde eu sei, a gente até tem um gráfico no Minitab, o Afrânio, que seria um gráfico ali de Uhum, cores, né? Mas ele é muito mecânico, você não traz com essa informação. E eu acho que a grande diferença da ciência de dados para quem usa o método DMAIC aí na análise de solução de problemas, literalmente é a grande quantidade de dados que você pode trabalhar. Né? O Minitab ele já começa a pesar quando você tem ali várias linhas, né, de análise. Né? uhum. Então, parabéns aí, Afrânio, também pela tua explicação. Eu acho que deu para trazer para a gente aí um conhecimento de várias ferramentas que a gente pode aplicar em conjunto aí com o próprio Minitab, né? Mas, como eu estava dizendo, eu vou fazer esse curso, estou precisando, tá? Fazer um módulo de ciência de dados aqui com o Afrânio. Aí, Afrânio, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Até aqui um pouco para talvez a nossa audiência. Quando a Barbara Rayan desenvolveu o Minitab, sei lá, mais de 40 anos atrás, né, lá na Universidade Estadual lá da Pensilvânia, Uhum, ela tinha uma lógica que era mais ou menos a seguinte, né, colocar os alunos para entender, digamos assim, né, a análise estatística que estava por trás, literalmente, dos cálculos estatísticos, porque às vezes dentro, e tu trouxe isso logo no início da tua fala, tu disse o seguinte, olha, eu digo para meus alunos algo mais ou menos assim, uhum, preciso entender da estatística básica, entender o tamanho da amostragem, entender ali daquilo que está por trás da estatística, né? Aquilo que está por trás dos resultados dos cálculos matemáticos, né? Eu brinco com meus alunos também e eu digo mais ou menos assim, ó, o nosso curso, a nossa formação, e eu fico satisfeito se a gente formar resolvedores de problema mais do que estatístico, porque a gente não forma estatístico. O estatístico vai lá na universidade, passa 5, 6 anos, né? Seria uma pretensão muito grande de um Black Belt ou de um Master Black Belt dizer que vai formar estatística. É diferente do Afrânio, que está, como ele disse aí, desde a faculdade estudando ciência de dados, né? Quando nem era ainda ciência de dados, Afrânio. E uhum, aí a pergunta que eu queria te fazer dentro dessa lógica, né, citando a própria Barbara Ryan, que coloca isso, né?
E aí eu me lembro toda a vida daquela historiazinha lá do picolé e do afogamento, né? Uhum. Só rapidamente, só para contextualizar para quem está aqui com a gente, né? Que na estatística nem tudo que parece né? E aí você faz aquela comparação lá e diz, olha, foi feito um estudo de estatística para você achar ali uma equação de uma regressão para saber por que, né? Que cada vez que eu aumento o consumo de picolé na praia, eu tenho um número de aumento na quantidade de afogamentos, né? E você gera lá uma equação, e quando você olha para o R², a equação é verdadeira, 90% de acertos, ou seja, na estatística ela está afirmando que quanto mais picolés eu vendo na praia, mais afogamentos eu tenho. Só que Uhum. por trás disso tem outras informações, né? Que é a Uhum. análise daquela informação mais do que a análise estatística. Eu Perfeito. falei tudo isso, né? Para contextualizar e dizer o seguinte: hoje, né, é inegável que o chat GPT, a inteligência artificial, toda a tecnologia e tudo isso que tu trouxe, ele beneficia e acelera o nosso conhecimento e acelera a solução de problema, né? Mas a grande maioria das empresas ainda vivem numa condição básica. Como é que tu enxerga justamente essa conexão do básico bem feito na estatística, né, nessa integração aí das Uhum. tecnologias? Qual seria ali a tua recomendação e o teu ponto ali de equilíbrio, né? Sabendo que Uhum. existe tudo isso que tu trouxe, mas que muitas das vezes a gente não está preparado ainda. Como é que tu enxerga tudo isso com toda essa tua experiência? Perfeito, perfeito, Alan. Realmente assim, é, uma coisa que eu acho importante é essa questão do que até o Lucas falou, do treinamento, né? A gente precisa criar realmente dentro das empresas, né, com uma implementação de uma excelência operacional, no uso do DMAIC, no uso de um BI, que seja, um conhecimento, né? Um conhecimento que dê sustentação a todo esse trabalho que vai ser feito. E muitas vezes, pelo hype, né, do mercado, aquela coisa e tal, não sei o que, se pula essa etapa. E aí a coisa acaba não funcionando muito bem, né? A experiência que eu tenho, né, de várias empresas em que você deu realmente essa condição de você ter um treinamento, ter um preparo para você passar pelas etapas, né, que são cruciais, que são básicas para você chegar num resultado, mostram que você, com isso, tem sucesso, né? A Ford mesmo, eu acho que é um exemplo que a gente viveu muito de perto isso, né? Sim, Começando lá, comecei lá em Camaçari, lá em 2002, 2003, e a gente tinha um forte programa de treinamento, onde as pessoas realmente, né, entravam para entender, para aprender, tinha prova, tinha certificação, tinha, assim, para que você desse condições para que daquele básico, daquela, né, daquela teoria básica, daquele conhecimento básico, você conseguisse desenvolver outras coisas. Como você falou, ninguém está aqui para ser estatística. Eu também, quando eu entro nas turmas, já digo, ó, pessoal, não sou estatístico, não me venha pedir para desenvolver uma equação, né, complexa que eu não vou conseguir. Mas o nosso papel é o quê? Saber usar as ferramentas estatísticas, saber um pouco do que está ali por trás, né? Para que a gente consiga transformar aquele resultado estatístico em um conhecimento prático, né? Não adianta nada a gente fazer lá um DOE, fazer lá uma análise de regressão e depois não conseguir transformar aquele resultado em algo prático, né? Então, eu acho que são etapas, né, que a gente tem que seguir, né? Eu acho que a gente tem que dar esse fundamento, tem que fazer essa base bem feita para que a gente consiga ter realmente um programa que vai conseguir alavancar resultados e que vai conseguir trazer as respostas, né, e as informações necessárias para tomar decisão, porque eu acho que é isso que a gente busca, né, ter condições melhores de tomar decisões dentro das empresas. E para isso você precisa conhecer. Às vezes você né, a gente tem experiências, né, de passar por empresas que as pessoas tomam decisões em uma média de uma amostra de 10 produtos. Mas por que ela toma decisão em cima dessa informação? É porque ela
né? Não é porque ela é má, é porque ela não sabe que aquilo ali tem muita coisa por trás que a gente precisa explicar, né, antes de tomar uma decisão baseada numa amostra tão pequena, né, e na média daquela amostra. Mas é o que ela sabe fazer, não é culpa dela. Né? Então ela precisa ser instruída, ela precisa ser treinada, ela precisa criar uma nova visão de dados, uma nova visão, né, de indicadores, de estatística, para que ela consiga criticar aquelas informações e, com isso, tomar melhores decisões e direcionar melhor é, é, os caminhos dentro das empresas. Eu acho que é por aí. Alan. Isso mesmo, acho que é bem por aí. Aí, Afrânio, tu trouxe uma outra leitura agora, né, que realmente, muitas das vezes, a gente é levado a tomar decisões com uma baixa amostragem em cima de médias. E nem sempre a média ali, ela vai representar verdadeiramente, né, a tua base de dados, né, ali a história, digamos assim, né, a história ao longo do tempo daquela tua empresa ou daquele teu processo. Mas eu vejo também que, por outro lado, o conhecimento, seja da estatística aplicada para a resolução de problemas, porque eu acho que são coisas diferentes, né? Quando eu digo assim, cara, eu conheço de estatística para desenvolver equações matemáticas ou equações estatísticas para, né, desenvolver um determinado processo, e eu não. Eu conheço estatística para resolver problemas, uso aplicativos como Minitab ou outras ferramentas para conseguir ter uma tomada de decisão mais fácil. Isso ajuda também a Uhum. gente a ter confiança de tomar decisões, inclusive quando a gente tem pequenas amostras, porque às vezes é o que acontece, às vezes você só tem Sim. aquilo, né? Uhum. E aí essas informações, elas ajudam nesse sentido? Sim, sim. Agora, quando você tem, né, uma amostra pequena e você sabe, e você conhece a estatística, conhece lá o uso do Minitab, você pode até tomar decisão, mas você sabe o risco que você está tomando. Boa, Essa é a Afrânio, questão, né? eu joguei a bola e tu bateu muito bem, né? Essa é a questão, Porque você saber essa é a o risco questão, que você está tomando na essa é hora a de tomar grande aquela questão. decisão. Porque aí você diz assim, cara, olha, beleza, essa é a decisão que a gente está tomando, com base nessa amostragem que a gente tem, e por conta disso a gente tem um intervalo de confiança e um risco amostral que me permite dizer que existe uma possibilidade de erro, e essa possibilidade de erro é desse tamanho. Vai tomar a Uhum. decisão, sim ou não? Aí a gente toma a decisão, né? Perfeito, E aí a é isso gente aí. diz, vamos, porque com base no tempo que eu tenho, na amostra que eu tenho, essa é a melhor decisão a ser tomada, mas todo mundo ali sabe quais são os riscos envolvidos, né? Perfeito, Acho que é é bem isso por aí. aí mesmo. Beleza, Muito bom, muito obrigado, Afrânio. Afrânio, eu sei que tu tá com um compromisso. Eu vou fazer pronto. o seguinte, tá? Eu vou lançar aqui, pessoal, no chat, um link para o sorteio, né, de mais um livro aqui do mestre Haroldo Ribeiro, que é Qual é a Bola da Vez, tá? E aí, quando eu colocar esse chat, eu vou pedir licença, o Afrânio está com um compromisso, ficou com a gente até agora, e nós vamos responder as perguntas com o nosso amigo Lucas, e aquelas que eu não souber responder, que ficar para o Afrânio, a gente traz numa outra oportunidade, tá certo? Tá certo, Alan. Obrigado, obrigado aí a todos, né? Boa noite aí a todos. E estou com um compromisso aqui familiar, já estão me chamando ali, eu vou pedir licença, porque família é importante, né? A gente suportar. Obrigado, pessoal. Um abraço a Muito todos. obrigado, Afrânio, a gente vai se falando, tá bom? Já vou Abraço. Tchau, colocar no tchau. chat Valeu, aqui, Afrânio. Forte pessoal. E abraço. Lucas, abre aí a Valeu. câmera que agora vai ficar eu e tu aqui, junto Vamos nessa. com essa galera que tá aí. Eu vi que tem várias perguntas, tá? Antes disso, para a gente ir adiantando, eu coloquei aí no chat um link para o Forms e a senha vai ser 2041, tá? Então entre aí nesse link que você vai dar o seu nome, seu telefone e ele vai pedir uma senha. Então a senha é 2041 e vou deixar aqui alguns segundos também na tela QR Code para que você possa preencher também o formulário, tá? Então tá aí o QR Code. Quem está no computador, aponta aí a câmera do celular e usa aí o chat e a senha é 2041. Então vamos nós aqui, Lucas. É, nós tivemos aqui várias perguntas, né? O Leandro aqui agradecendo pela apresentação do Afrânio, Sandra, parabéns, Afrânio. Haroldo, boa apresentação do Afrânio. Ah,
na média, o Leandro disse, na média, isso a gente usa bastante esse exemplo, né? Se eu fiz uma leitura dinâmica aqui, é mais ou menos o que eu estou pensando. Na média, eu e o Messi fomos eleitos 3 vezes o melhor do mundo. É mais ou menos isso mesmo, né, ô Lucas? Na média, cara, o Messi é o melhor do mundo, mas eu e ele, na média, nós somos 3 vezes o melhor do mundo. Ou seja, a É isso média nem aí. sempre explica realmente, né, um determinado fenômeno, porque o Messi tem ali 6 bolas de ouro, eu e ele, na média, temos 3, né? Mais ou menos isso, Leandro. Muito bom. Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu vou começar com uma do mestre Haroldo Ribeiro, tá, Lucas? Ele disse o seguinte: não sei se tu já teve a oportunidade de ler. Lucas, você concorda que a maior parte dos desperdícios não funcionais, aí de materiais e de tempo, podem ser atacados apenas com 5S? Concordo, gênero, número e grau, né? Tem uma frase dos engenheiros da Toyota, esqueci o nome do engenheiro, mas ele diz o seguinte: uma empresa que consegue fazer o 5S, ela consegue fazer tudo. E o inverso é verdadeiro. Você não consegue ali avançar dentro da melhoria se você não tiver o 5S bem feito, né? E aí a gente fala do 5S e muitas das vezes as pessoas acham que é limpeza, né? Pega logo um baldinho, uma vassoura, mas não é isso, né? Teve ali ações, né, de limpeza, de organização, de utilização e de hábitos, né? Hábito de manter o ambiente padronizado e ter ali a alta disciplina, né? Então, concordo em gênero, número e grau. Costumo ainda dizer que o 5S ele tem a capacidade de influenciar as pessoas, né? 5S está muito relacionado a identificar padrão para você resolver problema rapidamente e que não está relacionado a cor, credo, classe social, né? Muitas das vezes as mesmas pessoas que vão para uma feira livre são aquelas mesmas pessoas que vão para o shopping, né? Quando você vai no shopping center, qual é o padrão do shopping center? Vai ter um piso limpo, né? Se sujou, já destaca logo ali a sujeira e vem alguém da limpeza e recolhe. Você tem ali toda uma coleta seletiva, todo um ambiente organizado. Agora você entra numa feira livre, muitas das vezes, qual é o padrão? Vou jogar lixo no chão, né? Então, se você não tem padrão, qualquer padrão serve. Você vai ali, joga o lixo no chão e a bagunça ela vai se multiplicando, né? Então, à medida que você controla ali e organiza o seu ambiente, você consegue manter estabilidade. Agora, se você deixa o 5S, o indivíduo acha que jogar lixo no chão é o padrão, o outro também acha, passa um senso de desordem, de desorganização, que não tem liderança. Concorda um gênero no migral com o que o mestre Haroldo falou. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui do Leandro. Como fazer as lideranças crer na metodologia sem acreditar no resultado que as ferramentas podem gerar? Né? Deixa eu ver se eu entendi. Como fazer as lideranças crer na metodologia sem acreditar nos resultados que as ferramentas podem gerar? Eu acho que ele está perguntando como fazer. Leandro, se você quiser até abrir o microfone, tá? Se estiver aí com a gente. Né? Então a pergunta é mais ou menos assim: como fazer as lideranças acreditarem na metodologia sem ainda ter os resultados que as ferramentas podem gerar? Eu acho que seria mais ou menos isso. Né? Como acreditar na Exatamente. metodologia quando a gente ainda não tem os resultados? É, Fala, Leandro. exatamente. Exatamente. Boa noite, pessoal. Peguei aquele gancho que o Lucas falou do Samuel Bara, né? No Lean a gente tem que crer para ver, né? E como fazer a liderança ver que aquilo ali tem resultado, se antes ela não crê na metodologia, né? Boa, Leandro. Essa pergunta é fantástica, né? A gente muitas vezes tem esse desafio, né, de estar aprendendo, de estar querendo se capacitar, mas quem está acima não tem ali, não fornece o patrocínio, não acredita. E a maior forma de você conseguir angariar os correligionários é conseguindo implementar. E o mestre Haroldo falou, e eu vou reforçar. O 5S é algo que, quando é bem implementado, ele convence pela visualidade que ele traz, né? Pela clareza e identificação ali dos problemas e que você está resolvendo. Eu vou pegar um exemplo que na semana passada a gente fez um Kaizen, dentro lá de onde eu trabalho hoje, e as pessoas não acreditavam que era possível implementar metodologias de melhoria contínua na construção civil. E foi só dar um choque de realidade, tirar tudo aquilo que não está servindo, padronizar as operações, demarcar piso, treinar a operação, envolver a operação, que o resultado ele apareceu, assim, de uma hora para outra. E são números absurdos, tá?
A gente saiu de 100, 110 peças produzidas para 140, 150, assim, ó, de uma hora para outra. Então, essa é a magia. Você acaba convencendo quem não acredita, né? Pô, você está vendo ali os números, eles tendem a aparecer muito rapidamente, né? Eu complementaria, Lucas, dizendo o seguinte: geralmente, né, quando você trabalha num projeto que tem como base, né, o framework do DMAIC, a gente, até no processo de formação, a gente entende muito essa lógica, que não é sobre o framework em si, não é sobre o método, não é sobre o passo a passo, é sobre a condução de projetos e a condução de equipes. E aí, se a gente entende sobre isso, eu acho que o primeiro passo é a gente entender que nós, enquanto líderes, somos líderes de nós mesmos. O que é que eu quero dizer? Que a gente precisa primeiramente acreditar quando está desenvolvendo um projeto como esse, porque o resultado ele vai vir, né? E aí, na medida que você vai avançando em cada uma das etapas, você vai, né, começando a dar aquela degustação de que os resultados começam a ser alterados, você começa a colocar aquilo em prática e a liderança mesmo, que está acima de você, a autogestão, começa a perceber que a gente está no caminho certo, né? Então, antes de mais nada, acredite que o resultado ele vem, né, se você utilizar o método de forma correta, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta. Ah, alguém colocou assim, tá? Danilo Lucas, né? Teoria da janela quebrada, poderia falar É mais isso aí, sobre. Aí, é isso aí. né? Exatamente, a teoria das janelas quebradas foi interessante, né? Um prefeito de Nova York estava querendo diminuir a criminalidade da região e ele começou trocando todas as vidraças quebradas que tinha na região. Mas ele fez o seguinte experimento, né? Ele colocou dois carros, um no Bronx, numa periferia de Nova York, e outro na região nobre, no bairro nobre, lá em Palo Alto. E aí, esse carro ele foi rapidamente furtado, quebrado, levaram as peças dele, pouco tempo, né? De Palo Alto, não se alterava a situação dele, né? Agora, os pesquisadores intrigados foi lá e jogou uma pedra no vidro do carro. Pouco tempo depois, começou a aparecer usuários de droga na redondeza, passou a ter, o carro foi totalmente depenado, começou a ter pichação. Ele mostrou que se você quebra uma janela e define que aquilo ali é o padrão e que não tem lei, que não tem autoridade local, as pessoas subentendem no consciente que aquela área é uma bagunça, que é uma desorganização. E aí acabou que o nível de criminalidade subiu naquela região e o prefeito de Nova York, o que ele fez em Nova York? Ele foi lá e trocou todas as janelas quebradas, pintou as paredes pichadas e começou a investir nessa construção e alteração do padrão. E essa mudança do padrão fez o inverso acontecer. A criminalidade baixou naquela região e se tornou mais seguro, muito em função de você tratar a janela quebrada, que passa uma mensagem de desordem, que o Estado não está ali, que você não tem acompanhamento de lei, que você pode fazer qualquer coisa que você bem entende, impunidade, etc. Legal, muito bom. Lucas, a última pergunta para a gente ir para o sorteio. Eu acho que era quando tu estava falando sobre o foco dos projetos, né? Quando você trouxe aquela, até no teu slide, trouxe lá o X de entrada de um determinado processo, né? E estava algo ligado à relação entre o Lean e a aceleração do Lean através de escolhas adequadas de projeto. E aí a Sandra perguntou alguma coisa no seguinte sentido: seria o foco no maior impacto? É isso, Lucas? Né? Qual seria o foco de um projeto? Seria no maior impacto? No caso aí, você vai avaliar aquilo que você vai ter o menor esforço e o maior impacto, né? E você começa, inclusive, a trazer o patrocínio da tua gestão, porque você está tendo o menor esforço e está tendo um impacto muito grande ali na implementação do teu projeto. Então, aquele slide, ele mostra isso, né? Você fazer pequenos sprints para corrigir essas frutas caindo de maduro ou essas ações que você vai ter um menor esforço, vai ter um impacto muito alto, que vai dar uma celeridade aí para o teu projeto, você pode alcançar a tua meta aí de reduzir 30% de sucata, melhorar 50% de produtividade e etc. Bacana, bacana. Pessoal, seguinte, vou agora para o nosso sorteio, tá? Já está aqui preparado, vou baixar aqui a planilha, já vou compartilhar com vocês
todas as pessoas que se inscreveram aqui no nosso sorteio, um total de 15 pessoas. Vamos lá, só um instantinho. Pronto. Então, vou divulgar aqui. Seguinte, nós tivemos um total aqui de 15 formulários preenchidos. Então, nós vamos aqui iremos aqui do número 2 ao número 16, tá? Número 2 ao número 16. E de uma forma bem tradicional, vamos colocar aqui do número 1 ao número 16. Lembrando que o livro é Qual é a Bola da Vez, do mestre Haroldo Ribeiro, que será sorteado nesse exato momento. O resultado do sorteio é o número 5. Número 5, ganhador, a ganhadora. Número 5 é o Rubens Treco. Rubens está aí com a gente, pessoal. Só vale se estiver aqui. O Rubens está aí com a gente. Rubens está aí com a gente? Deixa eu ver se no chat ele respondeu. Estou, o Rubens está aí. Então, parabéns, Rubens. Você é o sorteado aí do nosso livro. Qual é a bola da vez do mestre Haroldo Ribeiro? Está ali o mestre ali aplaudindo, né? Então é isso. Pessoal, estamos chegando aí ao fim de mais um workshop. Espero que tenham gostado. Para mim, Lucas, foi sensacional a forma como tu trouxe aí, né, as tuas considerações. Eu acho que fazem todo sentido. Deu para a gente ter uma visão muito ampla, né, da aplicação do Seis Sigma dentro dos processos e também com o case que tu trouxe, né? Então é sempre um prazer a gente ter essas oportunidades aqui. Agradecer também o Afrânio, que precisou aí por um motivo particular, né, se ausentar, e a todos vocês que aqui estão. Então, Lucas, meu muito obrigado, tá? Conta comigo. Essa parceria, acredito que está só começando. Isso aí, muito obrigado. Obrigado a todos e forte abraço. Valeu, pessoal. Um forte abraço. A gente vai estar Tchau, disponibilizando depois tchau. nas nossas redes sociais o link para você rever aí esse nosso workshop. Um forte abraço. Até mais.